Lembra da última vez em que você fez tudo certo e mesmo assim perdeu? Você preparou os argumentos, conferiu os números, chegou na reunião com a resposta certa na mão. E aí viu outra pessoa, com metade do preparo e o dobro da confiança, sair da sala com o crédito, com o projeto, com o futuro que era para ser seu. No caminho de volta, você repassou a cena procurando o seu erro. E não achou. Porque o erro não estava em nada do que você fez. Estava no jogo que você não sabia que estava jogando. Existem dois conjuntos de regras governando toda a sala em que você entra. O primeiro está escrito. Está no contrato, no regulamento, no discurso oficial. Trabalhe bem. Respeite os prazos, diga a verdade, e o sistema recompensa. O segundo conjunto não está escrito em lugar nenhum. Ninguém o anuncia. Ninguém o admite, e quem mais se beneficia dele é justamente quem jura que ele não existe. São as leis não escritas do poder. Elas decidem quem sobe e quem fica, quem é ouvido e quem é interrompido, quem vira referência e quem vira recurso. E elas funcionam sobre você 24 horas por dia, com uma única condição. Funcionam melhor quando você não acredita nelas. Há 500 anos, um homem pagou caro para aprender esse segundo conjunto de regra, se teve a ousadia de escrevê-lo. Nicolau Maquiavel não era um teórico de gabinete. Era diplomata da República de Florença, o homem enviado para negociar com reis, papas e mercenários, o observador que via por dentro como as decisões eram tomadas de verdade, longe dos discursos. Ele assistiu príncipes brilhantes caírem e mediocres se perpetuarem. Depois foi expulso do jogo, preso, torturado e exilado numa fazenda. E lá, com a vida em ruínas, escreveu um livro pequeno e gelado sobre como o poder realmente funciona. Não como deveria funcionar, como funciona. O mundo nunca o perdoou por isso. Chamaram o livro de Manual do Demônio. O nome dele virou adjetivo de vilão. Mas repara no detalhe que quase todo mundo o ignora. Condenar o mensageiro é a forma mais antiga de manter as regras escondidas. Enquanto você acha que entender o poder é coisa suja, quem entende joga sozinho. E você continua entrando no tabuleiro de olhos vendados, perdendo e chamando a derrota de azar. Este vídeo existe para tirar a venda. Nas próximas sessões, eu vou te mostrar as leis não escritas que Maquiavel mapeou, uma por uma, traduzidas para a sua vida. Porque o que você parece pesa mais do que o que você é. Porque a sua reputação chega nas salas antes de você e negocia em seu nome. Porque brilhar demais perto de quem está acima é uma forma elegante de suicídio profissional. Porque quem vence a discussão quase sempre perde a guerra. Porque falar menos te torna maior. Porque estar sempre disponível te torna invisível. E porque existe uma hora certa para agir e uma hora certa para desaparecer. E quero ser honesto sobre o espírito disso tudo, porque este canal tem um princípio que não se negocia. Isso não é um curso de manipulação. Manipular é usar o mapa para mover os outros. O que você vai receber aqui é um mapa para ninguém mais te mover sem você perceber. É a diferença entre o predador e o guarda florestal. Os dois conhecem os hábitos do lobo, mas só um deles usa esse conhecimento para caçar. Maquiavel escreveu que é preciso ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Repara que ele não disse para você virar lobo. Disse para você parar de ser ovelha. Porque a ovelha honesta, esforçada e ingênua é exatamente o alimento preferido desse sistema. E existe um tipo específico de sofrimento reservado para quem se recusa a aprender essas leis. A pessoa vê os outros subirem, se pergunta o que há de errado com ela, redobra o esforço na única direção que conhece e afunda com a sensação de estar remando contra algo invisível. Não é falta de talento, é analfabetismo, num idioma que ninguém te ensinou de propósito. O poder é um idioma. Tem gramática, tem sotaque, tem sinais. Quem cresce em certas famílias, em certos círculos, aprende esse idioma no berço, do mesmo jeito que se aprende a língua materna, sem esforço e sem perceber. O resto de nós aprende do jeito difícil, apanhando. Cada promoção perdida, cada crédito roubado, cada porta que fechou sem explicação foi uma aula. A diferença é que agora você pode fazer o curso inteiro de uma vez,
com o professor mais lúcido que já existiu. Antes de começar, deixa eu te dar a chave de leitura de tudo o que vem pela frente. Maquiavel escreveu uma frase que resume o funcionamento do mundo social inteiro. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você é. Guarda essa frase. Ela vai voltar em cada lei, como um baixo contínuo. Porque cada lei não escrita do poder é, no fundo, uma consequência prática dessa única verdade desconfortável. Você não é julgado pela sua essência. É julgado pela sua superfície. E enquanto você tratar a superfície como algo indigno da sua atenção, alguém com menos essência e mais superfície vai continuar sentando na cadeira que era sua. A boa notícia é que superfície se aprende. Reputação se constrói. Silêncio se treina. Presença se calibra. Nada disso exige que você minta, trai ou vire outra pessoa. Exige só que você pare de terceirizar a sua imagem para a sorte. No fim deste vídeo, você vai olhar para o seu ambiente, o trabalho, a família, o grupo de amigos e vai enxergar o tabuleiro inteiro. Quem joga, quem é jogado e onde você esteve parado esse tempo todo. E aí vem a melhor parte. Quando você enxerga o jogo, ele perde o poder de te machucar no escuro. A mão invisível que te movia ganha contorno, nome e previsibilidade. O que era humilhação vira informação. Então fica até o final. Porque as últimas leis são as que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. E são exatamente as que mais decidem a sua vida. A primeira lei não escrita é a lei da aparência. E ela dói porque contraria tudo o que te ensinaram na escola. O que você parece ser pesa mais do que aquilo que você é. Não porque as pessoas sejam más, mas porque são ocupadas. Ninguém tem tempo de auditar a alma de ninguém. O mundo julga por atalhos. A postura, o tom de voz, a segurança com que você entra numa sala, a calma com que você responde a uma provocação. Esses sinais formam um veredito em segundos, e o veredito vira filtro. Tudo o que você fizer depois será interpretado através dele. O competente inseguro é lido como fraco que acerta por sorte. O confiante raso é lido como forte que errou por acaso. Injusto? Completamente. Mas a lei da gravidade também não pergunta se você concorda antes de te derrubar. Maquiavel foi o primeiro a dizer isso sem anestesia. O príncipe não precisa ter todas as virtudes, precisa parecer tê-las. Você pode se revoltar contra essa frase ou pode fazer o que faz quem entende. Cuidar da própria aparência moral com o mesmo zelo com que cuida do próprio trabalho. Não é fingir o que você não é. É garantir que o que você é fique visível. Porque a virtude invisível, no tabuleiro do poder, tem o mesmo valor da virtude inexistente. Nenhum. A segunda lei nasce da primeira, a lei da reputação. A sua reputação é a sua aparência quando você não está presente. Ela chega nas salas antes de você, negocia em seu nome, abre portas ou tranca todas. Duas pessoas dizem a mesma frase numa reunião. Uma tem fama de acertar, a outra tem fama de exagerar. A mesma frase sai da boca da primeira como profecia e da boca da segunda como ruído. O conteúdo era idêntico. O peso, não. Por isso, os estrategistas de todas as épocas trataram a reputação como fortaleza militar. É mais barato defendê-la do que reconstruí-la. Na prática, isso significa 3 disciplinas. Nunca prometa o que você não tem certeza de entregar, porque cada promessa quebrada é um tijolo a menos na muralha. Nunca minta em coisas pequenas, porque é nas coisas pequenas que te testam para calibrar o quanto acreditam em você nas grandes. E nunca deixe um ataque à sua reputação sem resposta serena, porque o silêncio total, nesse caso específico, é lido como confissão. Repara na palavra serena. A resposta histérica destrói mais que o ataque. A resposta calma, com fatos, uma vez só, sela o assunto. A terceira lei é a mais contraintuitiva de todas, e é a que mais destrói gente talentosa. A lei do brilho perigoso. Nunca ofusque quem está acima de você. O talento jovem acredita que brilhar é sempre bom, que impressionar o chefe é o caminho, que quanto mais luz, melhor. E aí não entende por quê. Depois daquela apresentação espetacular em que corrige o diretor na frente de todos, as oportunidades misteriosamente secaram. A explicação é velha como as cortes.
Quem está acima de você aceita de bom grado a sua competência, desde que ela o sirva. No momento em que a sua luz revela a sombra dele, você deixa de ser um recurso e vira uma ameaça. E ameaças não são promovidas. São administradas, isoladas e, na primeira oportunidade, removidas. A história está cheia de ministros brilhantes que terminaram na prisão, não pelos seus erros, mas pelos seus acertos, acertos que ficaram grandes demais, visíveis demais, insuportáveis demais para o rei. O funcionário que faz o chefe parecer burro está cavando a própria demissão com uma pá de ouro. O que fazer, então? Esconder o talento? Não. Direcionar o palco. Deixe suas ideias vencerem sem precisar vencer ninguém em público. Apresente a solução de um jeito que permita ao seu superior abraçá-la, sem se humilhar. Corrija em particular, elogie em público. Se isso te parece teatro, lembra da chave de leitura. Você não controla o fato de que existe um palco. Só escolhe se sobe nele sabendo ou não. E existe um refinamento nessa lei que separa o iniciante do estrategista. Fazer o seu trabalho parecer natural. O esforço ostentado cobra admiração, e a admiração quebrada vira irritação. O mestre que sua na frente da plateia perde metade da mágica. Trabalhe duro em segredo, entregue com leveza, e a mesma entrega que pareceria arrogância ganha o aspecto de talento inevitável, que ninguém sente necessidade de punir. A quarta lei é a lei das ações. Vença pelo que você faz, nunca pelo que você argumenta. A vitória em discussão é a mais cara das vitórias. Você encurrala a pessoa com lógica, ela fica sem resposta, e você sai da conversa achando que ganhou. O que você ganhou foi um inimigo. O orgulho ferido não processa argumentos, processa vingança, e vai te cobrar com juros numa hora em que você não vai nem lembrar da origem da dívida. As pessoas raramente são convencidas por palavras que as diminuem. São convencidas por demonstrações que as poupam. Em vez de provar no debate que a sua abordagem é melhor, entregue um resultado pequeno que fale por você. Em vez de vencer a reunião, vença o trimestre. O tempo que você gastaria polindo argumentos, gaste construindo fatos. Fatos não discutem. Fatos ocupam o território em silêncio. E aqui as 4 primeiras leis se encaixam numa única engrenagem. Repara. A aparência forma o primeiro julgamento. A reputação transporta esse julgamento para onde você não está. O brilho calibrado impede que o julgamento vire inveja de quem pode te destruir. E as ações constroem, dia após dia, a única prova que ninguém consegue refutar. Quem domina essas 4 não precisa de máscara nenhuma. Precisa apenas parar de sabotar, por ingenuidade, a imagem daquilo que já é. Na próxima sessão, entramos nas leis do invisível. O silêncio que aumenta o seu tamanho, a ausência que multiplica o seu valor, e a dependência que é a única segurança real que existe em qualquer hierarquia. São as leis que os discretos usam para vencer os barulhentos. E se você é do tipo discreto, elas vão soar como uma vingança longamente esperada. A quinta lei não escrita é a lei do silêncio. Diga sempre menos do que o necessário. Existe um experimento que você pode fazer amanhã. Numa conversa em que você normalmente explicaria tudo, responda uma pergunta com uma frase curta e pare. Não preencha o silêncio. Observe o que acontece. A outra pessoa vai continuar falando, vai se explicar, vai se ajustar, vai revelar o que pensa de verdade. O silêncio funciona como um vácuo, puxa para fora o conteúdo dos outros e não entrega nada do seu. Quem fala demais entrega o mapa da própria mente de graça. O que teme, o que deseja, onde dói, com o que sonha. E quem tem o seu mapa, não precisa de mais nada para te conduzir. Repara nos mais poderosos de qualquer ambiente. Quase sempre falam pouco. Não por timidez, mas por economia. Cada palavra a menos é um dado a menos nas mãos alheias e 1 grama a mais de peso nas palavras que sobram. Quem fala pouco parece maior, mais controlado, mais profundo do que talvez seja. Quem fala demais parece menor, mais ansioso, mais manipulável do que é. E existe o efeito colateral mais valioso. O falador comete os erros da boca. A palavra dita na hora errada, para a pessoa errada, com a emoção errada, é a causa número 1 das quedas evitáveis. Ninguém cai pelo que calou.
A sexta lei é a lei da presença rara. O valor de tudo, inclusive o seu, obedece à escassez. O que existe em abundância é tratado como paisagem. O que é raro é tratado como ouro. Se você está sempre disponível, responde na mesma hora, aceita toda demanda, aparece em toda situação, você vira infraestrutura, essencial e invisível, como a água da torneira, que ninguém agradece até faltar. As pessoas não valorizam pelo mérito, valorizam pela falta. É brutal, mas é verificável na sua própria vida. Quem você mais valorizou? O amigo sempre presente ou aquele cuja atenção era difícil de conseguir? A ausência estratégica não é jogo emocional barato, é higiene de valor. Diga não com frequência suficiente para o seu sim significar algo. Desapareça o bastante para notarem o buraco que você deixa. Termine a conversa 1 minuto antes do ponto de saturação. Saia da festa no auge. Entregue o projeto e não fique orbitando em volta esperando o aplauso. O mestre da presença sabe que existe uma matemática invisível. Cada hora de exposição a mais deprecia o estoque, cada hora de falta o valoriza. E atenção, porque essa lei tem um limite que os ingênuos ultrapassam. Ausência total é esquecimento. A dose certa é o intervalo, não o sumiço. Presente o bastante para ser lembrado, raro o bastante para ser desejado. A sétima lei é a mais sólida de todas, a única segurança verdadeira que existe dentro de qualquer estrutura de poder. A lei da dependência. Faça com que precisem de você, não da sua simpatia, não do seu esforço, mas de algo que só você entrega. Gentileza é substituível em um dia. Esforço é substituível em uma semana. Mas a pessoa que é a única que entende o sistema, a única que segura aquele cliente, a única que resolve aquele tipo de crise, essa pessoa não é demitida na primeira reestruturação, não é descartada na primeira antipatia, não é esquecida na primeira ausência. Porque o custo de perdê-la é maior do que o incômodo de mantê-la. Gratidão é uma moeda que se desvaloriza da noite para o dia. Necessidade é uma moeda que se paga sozinha todo mês. Quem construiu a unificação de um império nas próprias mãos e se tornou o único capaz de operá-la, nunca precisou implorar por cargo. O cargo é que implorava por ele. A aplicação moderna é direta. Dentro do seu ambiente, encontre a interseção entre o que é difícil, o que é necessário e o que ninguém quer aprender. Instale-se ali. Vire o nó da rede. E cuidado com a armadilha inversa, que é onde essa lei te protege. Repare em quem está tentando fazer você depender exclusivamente dele. Quem te isola das outras pessoas, monopoliza a sua informação, se coloca como o único canal entre você e o mundo. Não estate. Protegendo. Está construindo a jaula com o seu consentimento. A dependência é a lei. A única escolha é de que lado dela você está. E a oitava lei costura as outras. A lei da intenção velada. Nunca anuncie o seu movimento antes da hora. O plano contado é um plano entregue. Cada vez que você abre a sua próxima jogada, a mudança de emprego, o projeto novo, a conversa difícil que pretende ter, você dá ao mundo tempo de reagir. Os concorrentes se preparam, os invejosos sabotam, os bem-intencionados te enchem de dúvida. A intenção anunciada morre de exposição. Os navegadores antigos só revelavam o destino quando o navio já estava longe do porto. Não é mentira. Repara, é pontualidade da verdade. Você não deve satisfação prévia dos seus movimentos a ninguém que possa impedi-los. Fale do que fez, não do que fará. Deixe os resultados darem as entrevistas. Silêncio sobre planos, escassez de presença, monopólio do indispensável e intenções guardadas. Essas 4 leis do invisível têm algo em comum. Todas trabalham de graça, o tempo todo, sem exigir talento, diploma ou sorte. Exigem apenas contenção, a virtude mais rara da era em que todo mundo transmite tudo. Vivemos no século da superexposição. As pessoas anunciam planos, documentam rotinas, explicam sentimentos, publicam localização. E depois se perguntam por que perderam a vantagem, a negociação, o respeito. A resposta de 500 anos atrás continua de pé. Porque o poder sempre escorre de quem se mostra inteiro para quem observa quieto. Na última sessão, a lei que governa todas as outras, o tempo, e a pergunta que você deve estar se fazendo desde o início.
Dá para jogar esse jogo sem apodrecer por dentro? Dá. E é exatamente isso que separa a lucidez da corrupção. A última lei não escrita é a que governa todas as outras, a lei do tempo. A mesma ação, executada em momentos diferentes, produz resultados opostos. A verdade dita na hora certa cura, dita na hora errada destrói. O pedido feito no dia certo é concedido, feito na véspera errada é negado para sempre. O talento que se apresenta cedo demais assusta, tarde demais é irrelevante. Quem não lê o tempo trata o mundo como uma máquina de botões. Aperto aqui, sai resultado ali. Quem lê o tempo trata o mundo como maré. Existe hora de remar, hora de flutuar e hora de sair da água. Maquiavel dedicou páginas inteiras a isso com o nome de fortuna. O rio que ora corre manso, ora transborda e arrasta tudo. A metade da vida, ele dizia, é governada pelo acaso. Mas a outra metade é de quem constrói diques antes da cheia. Traduzindo, você não controla quando a oportunidade ou a crise vão chegar. Controla apenas quem você vai ser quando chegarem. O amador age quando sente vontade. O estrategista age quando o terreno aceita a ação. E nos intervalos, que são a maior parte da vida, ele faz o trabalho invisível. Estuda, constrói reputação, acumula o que será necessário, e espera sem pressa e sem sono, porque sabe que a impaciência já derrubou mais gente que o fracasso. Agora, a pergunta que importa, a que estava no fundo da sua cabeça desde a primeira lei. Aprender isso tudo não é se tornar exatamente o tipo de pessoa que essas leis descrevem. Não, e a diferença cabe numa frase. O conhecimento das leis é uma arma de defesa na mão de quem tem caráter, e uma arma de ataque na mão de quem não tem. O bisturi não decide se opera ou fere. Quem segura decide. Você aprendeu a lei da aparência não para fabricar uma máscara, mas para não ser condenado injustamente pela superfície enquanto seu conteúdo passa despercebido. Aprendeu a lei da reputação não para inflar uma imagem falsa, mas para proteger a verdadeira do ataque e do descuido. Aprendeu o brilho calibrado não para bajular medíocres, mas para não entregar de graça a cabeça que demorou anos para ficar boa. Aprendeu o silêncio, a escassez, a intenção velada, não para virar um enigma manipulador, mas para parar de financiar, com a sua transparência ingênua, o jogo de quem observa calado. Existe um nome para isso, e não é cinismo. É lucidez armada. O ingênuo é bom porque não conhece o mal, e por isso é devorado. O corrupto conhece o mal e adere. Mas existe o terceiro caminho, o único digno: conhecer o jogo inteiro e escolher, todos os dias, com os olhos abertos, não se tornar aquilo que você aprendeu a enxergar. A bondade que sobrevive ao conhecimento do mal é a única bondade que merece o nome. A do resto é sorte de quem ainda não foi testado. Então aqui vai a sua prática, e ela começa amanhã de manhã. Primeiro, escolha o seu tabuleiro mais importante, provavelmente o trabalho, e passe uma semana apenas observando com as 9 leis na cabeça. Quem administra a própria imagem e quem a terceiriza? Quem tem reputação de quê? Quem brilha sem medir e está pagando por isso sem entender? Quem vence discussões e acumula inimigos? Quem fala demais? Quem está sempre disponível? Quem anuncia planos? Você vai enxergar o seu ambiente como quem liga a luz num quarto onde sempre andou tateando. Segundo, escolha uma única lei, a que mais te acusou durante este vídeo, e corrija só ela por 30 dias. Não tente virar estrategista da noite para o dia. Essa pressa é, em si, uma violação da lei do tempo. Terceiro, e mais importante, releia as suas últimas 3 derrotas com esse novo vocabulário. Aquela vaga perdida, aquela ideia roubada, aquele não inexplicável. Você vai descobrir que nenhuma delas foi mistério. Foram leis operando sobre um jogador que não as conhecia. E essa descoberta, que podia ser amarga, é na verdade a melhor notícia deste vídeo. Se a derrota teve mecânica, a próxima disputa também terá. E agora a mecânica tem você dentro dela, acordado. Maquiavel morreu achando que tinha fracassado. Nunca recuperou o cargo, nunca voltou ao jogo que amava, foi enterrado como um funcionário esquecido. Mas o livrinho que ele escreveu no exílio sobreviveu a todos os príncipes que o ignoraram. 500 anos depois,
Os impérios daquela época são ruínas de turismo, e as leis que ele descreveu continuam decidindo promoções, eleições, heranças e corações, em todas as línguas, em todas as salas, inclusive na sua. Porque os cenários mudam, a tecnologia muda, os nomes mudam, a natureza humana, não. E poder é apenas o nome que damos ao movimento dessa natureza quando duas ou mais pessoas dividem o mesmo espaço. Você pode fechar este vídeo e fingir que o jogo não existe. É um direito seu. Mas a partir de hoje será uma escolha, não uma inocência. E existe uma dignidade estranha nisso. A ovelha que conhece o lobo e ainda assim escolhe não virar lobo deixou de ser ovelha. Virou o pastor de si mesma. É tudo o que essas leis podem te dar. E é mais do que a maioria jamais terá. Os próprios olhos, abertos, sobre o próprio destino. Se este vídeo acendeu essa luz, escreve nos comentários uma palavra, o tabuleiro. É assim que eu vou saber quem saiu do modo automático. Se inscreve no canal, porque aqui a gente estuda, sem anestesia e sem veneno, as ideias que explicam o comportamento humano, um pensador de cada vez. E se você conhece alguém talentoso que vive perdendo para gente menor, manda este vídeo para essa pessoa. Talvez seja o mapa que faltava. A gente se vê no próximo.